Bom, continuando a falar sobre questões que afligem a nossa alma, ou questões que afligem a nossa mente, hoje eu quero falar sobre algo que acredito que está muito presente em nossas vidas. E de antemão eu gostaria já de dizer a você que a nossa caminhada aqui vai ser de no mínimo 2 a 3 quartas-feiras, 2 ou 3 estudos. E hoje eu quero fazer uma introdução e essa introdução então vai exigir aí a participação de vocês para que eu possa ter um retorno e aí tendo o retorno de vocês para saber se as pessoas que estão cultuando conosco online também estão aí conseguindo entender aquilo que eu estou me propondo a transmitir. Então vocês vão ser aí o fiel da balança, vocês que vão, os queridos que estão aqui conosco presencialmente, que vão poder dar essa contribuição. Que tema é esse? Bom, nós já falamos sobre medo, já falamos sobre decepção, na quarta-feira falamos ou terminamos falando sobre culpa, né? E é claro que esses assuntos, eles não se esgotam, né? Eu faço recortes e a gente poderia aí trabalhar mais outras questões. Eu estou tentando aí não ser nem tão curto, mas nem tão longo também. E tentando correr dessa parte de ordem muito técnica, né? Muito levando para a área da psicologia ali, dos termos de ordens muito técnicos. E por isso que é o desafio do tema de hoje, que é a ansiedade. Como lidar com a ansiedade? Mas hoje eu não vou falar de como lidar com a ansiedade, mas conhecendo um pouquinho sobre ansiedade. E ainda mais, dentro da ansiedade, ou desse tema, conhecendo sobre TAG. Aí você fala, TAG é transtorno de ansiedade generalizado. Então eu vou falar rapidinho também sobre TAG, mas não vou dar uma palestra usando o compêndio de psiquiatria ou DCM-4, não. Mas vou tentar aí, de forma resumida, dar pelo menos a noção do que é um transtorno de ansiedade generalizado. E vocês vão ver porque esse é um desafio. Bom, a ansiedade é um termo amplo para expressar sentimentos como aflição, como angústia, como medo, como uma preocupação exagerada. De maneira geral, irmã Solange, a ansiedade, ela pode ser de ordem saudável ou ela pode ser de ordem doentia ou gerar adoecimento. Existe aquela ansiedade que ela faz parte, ela é natural. Então, faz parte da nossa condição enquanto ser humano. Eu acho que isso é uma das características, né, Caio, que está muito presente ao longo desses estudos. Igual a gente falou do medo. O medo é importante. Quem não tem medo, tem alguma coisa errada aí, né? Quem, às vezes, não sofre quando alguém o decepciona. Então, se sentir decepcionado e os sentimentos que geram, né? A culpa também, nós vimos que a culpa pode ser um instrumento usado por Deus para que a gente possa melhorar. O grande desafio é como a gente vai lidar com esses sentimentos. Ou lidar com esses sentimentos que a culpa pode gerar, que o medo pode gerar, que a decepção pode gerar. Assim como a ansiedade. E uma das coisas que é muito importante, a primeira lição que eu gostaria de destacar aqui, e aí hoje a gente não vai usar nenhum texto bíblico específico, a gente começa talvez a usar isso semana que vem, que a gente sempre pega ali uma passagem bíblica ou uma narrativa, em cima daquela narrativa a gente começa a extrair lições para poder ali tentar aplicar a nossa vida. Mas a primeira lição que eu gostaria de tirar aqui ou falar é que a ansiedade,
atinge a todas as faixas etárias. Não sei se vocês já perceberam, né? A ansiedade atinge as crianças. As crianças andam ansiosas. Mas isso não é de agora, já vem de um longo tempo. Eu estava me recordando, quando estava elaborando esse estudo, do nosso sobrinho. Nós temos um sobrinho, o Gabriel, que ele agora está com 24 anos. E era muito interessante que o Gabriel, quando tinha por volta dos 9, 10 anos, ele sempre saía com a gente. Era o nosso chiclete, né? De tempo em tempo, os sobrinhos pequenos vão colando com a gente e aí a gente vai tirando a casquinha deles e vão tirando a casquinha da gente. E uma das coisas que a gente evitava era, por exemplo, a gente ia levar o Gabriel numa festa daqui a 2 semanas. A gente não falava com ele. A gente falava com a mãe dele. Porque se a gente falasse com ele, ele iria passar aqueles dias ali tão desejoso, tão ansioso daquele dia chegar, que às vezes ele não conseguia dormir. Eu não sei se ele lembra, mas até ele sentia dor de cabeça. Então, aquele anseio que ele tinha de chegar o dia, né? E eu brincava com ele quando ele estava no carro, que ele parecia o burrinho do Shrek. Não tem o burrinho do Shrek? Que toda hora pro Shrek. Já tá chegando? Já tá chegando? Já tá chegando? Ele era assim, quando a gente estava no carro, aí ele me chama de Sérgio Manuel, né? Eu me chamava de Sérgio Manuel. Ele, Sérgio Manuel, já tá chegando? Sérgio Manuel, que criança não tem noção de distância, né? Você fala para ele, outro dia mesmo, uma criança aqui, na nossa comunidade, fala assim, pastor, falta muito para 10 dias? Para um adulto, 10 dias é fácil, né? Mas eu falei, falta 10 dias. Mas quando é 10 dias? Eu falei, 10 dias. Criança não tem essa noção, né? Mas quando é dezembro? Aí eu falei, é daqui a um mês, mas criança não tem essa noção, né? Tá chegando, criança fala assim, já tá chegando, falta muito, falta muito. O Gabriel era assim. E da mesma forma, a gente tem sobrinhas hoje que estão na faixa etária do Gabriel, que talvez não apresente esse anseio tanto quanto ele, mas apresentam também. Então, a ansiedade atinge crianças, atinge, por exemplo, os adolescentes que também enfrentam aí essa questão da ansiedade. Os adolescentes que têm a questão do espelho, né? Brigam com o espelho, a questão da estética aí, a questão do Enem, né? Esse mês agora tem a prova do Enem, e aí ficam ansiosos, ficam ali nervosos e desejosos daquela situação ali chegar. Os jovens também estão vivendo aí um processo de ansiedade com relação, principalmente ao futuro, né? Trabalho, com quem se relacionar, quem eu vou namorar, noivar, casar. Os adultos, os casais, né? A questão da estabilidade financeira, a questão de manter o emprego, aqueles que têm filhos, né? A educação dos filhos, com quem meus filhos vão andar. Então, tudo isso causa uma certa preocupação. Então, esse é o primeiro ponto. A ansiedade atinge todas as faixas etárias. A outra coisa que eu quero destacar aqui, que seria o segundo ponto, que há um tipo de ansiedade que, dependendo da sua intensidade, ela traz adoecimento. E é justamente a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Porque no transtorno de ansiedade generalizado, qual é o principal sintoma? A ansiedade, que é o principal sintoma desse transtorno, que na verdade é uma disfunção do sistema nervoso central, caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva. Então, há um tipo de ansiedade que, dependendo da sua intensidade, ela gera adoecimento. E é caracterizado pelos profissionais da área de saúde mental como um transtorno,
que é o transtorno de ansiedade generalizado. A ansiedade é um sentimento intenso de perigo iminente que envolve tensão e envolve sofrimento. Até aí, tranquilo? Como é que está chegando isso para vocês? João, como é que está chegando? Irmão Dalmir, tranquilo? É importante vocês me darem esse feedback, porque assim, como eu vou trazer muitas informações e picotadas, né? Então eu fico preocupado se essas informações pelo menos chegam de forma clara, mesmo que seja uma quantidade de informações que é muito incomum de eu falar aqui nas quartas-feiras. Bom, em nível fisiológico, a ansiedade ela estimula o nosso sistema nervoso simpático, que é responsável pelas alterações no organismo, em situações de estresse ou emergência. Então, o que isso quer dizer de forma muito prática, mãe? A ansiedade, uma pessoa ansiosa, ela sempre está no estado de alerta. E uma pessoa que está sempre no estado de alerta, ela está demandando energia. E há uma série de substâncias que o seu corpo está produzindo que depois vai fazer falta, porque ela não consegue descansar, ela não consegue restaurar a sua energia, porque ela está sempre em estado de alerta. E aí isso gera algumas questões de ordens fisiológicas. Porque a ansiedade no nível correto, ela é até bem-vinda, porque ela deixa o corpo em alerta para reação ou para fuga. Mas agora imagine se você vive constantemente nesse nível de alerta que está sempre demandando do seu corpo energia. E você nunca, ou eu não diria nunca, mas você ou seu corpo não consegue descansar. O seu corpo não consegue, você não consegue parar a máquina do seu corpo para reabastecer essa energia. O que vai acontecer com essa máquina? Ela vai pifar. Então, esse é um dos perigos. O que acontece com o nosso corpo quando nós estamos ansiosos? Olha só. Primeiro, há um aumento de batimentos cardíacos, taquicardia. Porque o nosso corpo ele é extremamente inteligente. Se ele vê uma situação de perigo, ele se prepara para reagir ou para fugir. E ele sabe que ele tem que estar ali preparado. Então, começa o batimento. O coração, que usando um termo muito assim prático, tá? Não estou usando o termo de ordem técnica e tal, mas o coração é como se fosse a bomba, né? A bomba do nosso corpo, para bombear o líquido do nosso corpo, o nosso sangue. Ele, então, aumenta o batimento cardíaco. A outra coisa, a gente precisa de um hormônio para ajudar aí nesse sistema cardiovascular. Sabe que hormônio é esse? A adrenalina. Quando a gente está ansioso, o que o nosso corpo faz? Tum! Aumenta a adrenalina. E aí a gente fica agitado. Outra reação quando estamos ansiosos. A contração e relaxamento de alguns músculos. Geralmente, nós ficamos mais tensos, né? E outros músculos vão relaxar. Para quê? Lembre-se, para justamente ou nós reagirmos ou nós fugirmos diante daquela situação. Outra questão que também é importante nesse sistema fisiológico é se nós precisamos aí de energia, o nosso corpo vai demandar essa energia, ou ele acha que vai demandar, porque a nossa mente está dizendo lá, ó, se prepare, vai vir aí alguma coisa aí que você precisa estar preparado. Dilatação dos brônquios, para melhorar a nossa capacidade respiratória. Então, ocorre a dilatação das passagens dos brônquios
para melhor ou para maior retenção de oxigênio. Eu não sei se vocês estão conseguindo se dar conta de como o nosso corpo é fantástico, é uma máquina extraordinária, e através de uma questão, né, que não é tão simples, mas como ele responde, e como é importante a gente cuidar bem dele, e como é importante cuidar bem dele em todos os aspectos, e a mente é um dos aspectos do corpo, ou a mente faz parte do corpo, e se a mente não estiver sendo bem cuidada, isso afeta o corpo. Eu vou daqui a pouco compartilhar uma experiência que eu estou vivendo e talvez ajude a ilustrar. Não é a ansiedade em si, mas só para ilustrar a questão de cuidar bem do corpo como um todo. Mas vamos continuar aqui. Além da dilatação das passagens dos brônquios, sabe o que acontece, irmão Edson? Dilatação das pupilas. Para quê? Para ter uma melhor visão. Olhos de águia. Então, a dilatação, porque você precisa estar em estado de alerta. Quem está em estado de alerta precisa estar atento a tudo e a todos. Então, a dilatação das pupilas para melhorar a visão. E aí, outras respostas do corpo, que são a sensação de calor, de frio e dor. Sensação, porque às vezes a pessoa não necessita, às vezes a pessoa está sentindo frio danado, vai aferir a temperatura, acha que está febril, mas então até mesmo há essa possibilidade dessa sensação de frio ou de calor e até mesmo de dor. Tudo isso gerado por quê? Por uma questão de uma ansiedade ou de um transtorno de ansiedade generalizado, e aí é uma resposta do nosso corpo de ordem fisiológica. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Até aí? Bom, deixa eu compartilhar uma experiência com os irmãos. Como é importante a gente cuidar da nossa máquina e como a gente precisa ver o nosso corpo como um todo. Os irmãos perceberam, alguns, né, que ao longo dos últimos 6 meses, eu tive por 3 vezes em emergência médica. A minha média de emergência médica ao longo dos últimos 30 anos é ir mais ou menos em uma emergência médica de 6 em 6 anos, de 5 em 5 anos. Eu tenho uma saúde extremamente saudável. Não é muito saudável, não, é extremamente saudável. Mas nos últimos 6 meses, até teve um domingo que eu acabei de pregar e tive que ir para emergência. Bom, aí comecei a investigar, porque o primeiro. E eventos assim, aleatórios, porque o primeiro foi uma síndrome gripal, o primeiro evento, que foi ali por volta de maio. O segundo evento foi em junho, mais ou menos, que a minha lombar travou, né? E eu não conseguia nem me abaixar, uma dificuldade muito grande. E o terceiro evento foi uma questão que eu estava pregando aqui, parecia que havia algo me cortando aqui por dentro, né? Então, uma gastrite, uma úlcera, uma gastroenterite, alguma coisa assim. Então, eventos. E aí eu fui verificando. Bom, o meu corpo não está com a imunidade baixa, ele não está conseguindo reagir. Ele não está conseguindo responder diante de questões que surgem. Ele está com a imunidade baixa. Por isso que da primeira vez, na síndrome gripal, fiquei 1, 2 semanas, falei, meu corpo vai responder, estou me alimentando bem e tal, não respondeu, precisei tomar a medicação. A questão da lombar, tudo indica que foi muscular, porque não apareceu, não foi hérnia, não foi nada, diferente da outra vez que eu tive um problema na C3, C4, que foi uma hérnia de disco. E dessa vez, fiz a endoscopia, surgiu uma esofagite. Aí fui no médico, que é um dos médicos que me acompanham. Eu tenho um cardiologista e tenho um endocrinologista. São os 2 médicos que eu vou regularmente. E aí um dos médicos, eu falei, olha, está acontecendo isso. Ele falou, isso pode ser a apneia do sono.
Aí eu fui fazer um exame tal de polissonografia, um exame horrível, que você tem que ficar monitorado a noite toda. Um dos fatores que tem contribuído para o meu corpo não responder, sabe o que é? Ou talvez o principal fator, é porque o meu corpo, quando eu estou dormindo, ele não está conseguindo recuperar energia, porque eu não estou entrando no sono, que é o sono que justamente restabelece a energia, chamado sono REM. Eu não estou entrando no sono REM. Na polissonografia, surgiu lá, ausência de sono REM. O sono REM é aquele estágio do sono em que a gente apaga geral. A máquina tem que apagar geral mesmo, para que ela possa restabelecer a sua energia. O corpo possa restabelecer a energia. Eu estou falando aqui de forma muito simplória, tá? Você que está conosco online, eu não sou um especialista, minha proposta não é trazer termos técnicos, mas eu estou dizendo de forma muito simplória. Mas o fato é, não é porque é simplória também que não estou longe daquilo que deve ser dito. Que o meu corpo não está se recuperando. E aí, tem dia que eu acordo e já acordo cansado. É horrível. Imagina, eu durmo 6 a 7 horas por noite, mas já acordo cansado. E aí agora eu estou procurando tratar para que o meu corpo entre nesse estágio do sono REM. Porque ele não está entrando. E isso quer dizer o quê? O meu corpo só está demandando energia, só está gastando. E como ele está gastando energia, o que acontece? Quando chega uma questão que ele precisa demandar mais energia, que é uma síndrome, que é uma questão que talvez é uma questão de estresse maior, ele não tem força suficiente para combater aquilo. E por isso que um dos fatores dos últimos 6 meses, a minha média é de 6 em 6 anos e uma vez na emergência, em 6 meses eu fui 3 vezes na emergência. Perceberam? Então, trazendo agora para a ansiedade, é isso, quando a gente está nesse transtorno de ansiedade generalizado, o corpo só está demandando energia. Viram? Eu sei que foi muita coisa, né? A questão aumento dos batimentos cardíacos, liberação de adrenalina, a dilatação das passagens do brônquio, dilatação das pupilas, a sensação de dor, calor e frio. Isso foram as principais. O nosso corpo só está demandando energia. Imagine todo dia você estar em estado de alerta. Seu corpo não vai aguentar. Isso vai gerar uma questão ou algumas questões. E há um outro dado muito interessante. Esse dado aqui é antigo, porque eu acredito que esse número já aumentou. De acordo com... Acredito não, tenho certeza. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 50% das pessoas que vão às unidades hospitalares sofrem de ansiedade. Mas esses dados que eu tenho aqui, que eu estou apresentando, são dados antes da pandemia, são dados de 2017. Eu preciso buscar dados mais atualizados. E eu não sei se tem dados mais atualizados, né? Então, com certeza, esses dados, esse percentual, ele já aumentou. Há um outro elemento importante. O Brasil é o país com maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo. O quinto maior em depressão. O primeiro em ansiedade. Então, para os irmãos entenderem que a ansiedade é algo muito presente em nosso meio. Efeitos da ansiedade seria o quarto ponto. Alguns efeitos: falta de ar, insônia, mudança de pressão, dores de cabeça, alergias, dores de estômago, a gastrite, que pode evoluir para uma úlcera, diarreia, vômito, sudorese, tremor, tensão muscular. Esses são efeitos físicos. Efeitos emocionais: angústia, aflição,
medo, negação da ansiedade. É muito interessante, às vezes, conversando com as pessoas, né, falando, olha, é importante se avaliar, me parece que você anda com uma preocupação exagerada, né? Não, eu não estou nervoso, não. A unha já não tem mais. Não, 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 eu estou tranquilo, não ando ansioso, não. Não, 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 não. Quer dizer, o comportamento da pessoa já entrega já, mas ela tem uma negação com relação à questão. Fuga do problema, e aí as pessoas tentam fugir disso através das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Então, através do álcool, né? Ou através das drogas ilícitas. Então, é uma forma de tentar fugir a uma hipersensibilidade emocional, e aí a gente encontra pessoas que são como dormideiras, né? Tem aquela planta dormideira? Deu uma encostadinha, né? Extremamente sensível. Fala, até fala mais alto, mas você está falando mais alto comigo por quê? Aí a pessoa começa a chorar, se acha ofendida. Não, não estou falando mais alto. Não. Então, a hipersensibilidade emocional, redução do nível de produtividade, de criatividade, de concentração, capacidade cognitiva diminuída, né, porque ela tem dificuldade de pensar, de lembrar. No meu caso, por exemplo, como eu estou tendo uma dificuldade muito grande para estudar, porque eu não estou conseguindo repor minhas energias e o meu trabalho exige muita concentração. E como é que eu faço? Eu estou tentando que me reinventar para suprir essa ausência aí desse sono REM até eu conseguir restabelecer o equilíbrio do meu corpo, que a gente chama de homeostase. Efeitos espirituais. Bom, distanciamento de Deus, né? A pessoa vai dizer que não tem tempo de orar, ler a Bíblia, e a perda de concentração, porque aí essa incapacidade dela a poder se concentrar, porque o corpo está sempre em estágio de alerta, ela está sempre ali agitada, né? O corpo está ali demandando aquela questão de atenta a tudo e a todos, ela não consegue se concentrar, não consegue parar, não consegue ali ter foco. Então, são os efeitos fisiológicos que afetam na questão espiritual. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Até agora? Como é que está aí, chegando aí? Tranquilo? Bom, mais 2 pontos e a gente finaliza, pelo menos por hoje. Qual é, talvez, a causa da ansiedade? Bom, a ansiedade, ela pode ser resultado de uma preocupação exagerada com as coisas materiais. Uma das questões presentes na era pós-moderna é justamente essa questão do consumismo. Então, a pessoa ela é avaliada pelo que ela tem, não pelo que ela é, né? Essa luta do ser e do ter, que ela está sempre presente de tempo em tempo, mas nessa era pós-moderna, ela talvez ganhou um enfoque maior, né? Então, essa preocupação exagerada aí das pessoas quererem ter alguma coisa. Para vocês terem uma ideia, e é claro que a gente tem que tomar cuidado quando fala sobre isso, mas isso talvez é importante para a gente refletir, a título de reflexão. E aqui não é nenhuma crítica às pessoas que estão buscando aí as coisas materiais, mas até que ponto isso não pode ser um elemento que está trazendo adoecimento. Na década de 50, nós, brasileiros, consumíamos 5 vezes menos que hoje. Nem por isso éramos mais felizes. Na década de 70, 70% das famílias dependiam de um orçamento apenas para sustentar a família. Hoje, mais de 70% das famílias precisam de 2 rendas para manter o mesmo padrão.
A questão aí é que talvez, e uma das observações, é que o luxo de ontem tornou-se necessidade de hoje. O luxo de ontem tornou-se necessidade de hoje. Então é importante reavaliar até que ponto as coisas estão substituindo os relacionamentos, estão substituindo até esse desejo por ter coisas, estão contribuindo para esse adoecimento de ordem psíquica. E por último, em sua manifestação, né, a ansiedade aqui, ela pode ter dois aspectos. Primeiro é com relação ao passado. Muitas pessoas, elas vivem ansiosas porque elas não resolveram questões do passado. E aí eu vou usar uma palavra, mas aí eu vou fazer questão de conceituar. Porque às vezes a gente usa uma palavra que, de repente, o que eu digo sobre essa palavra, o que eu tenho de entendimento, não é a mesma que o Caio tem, não é a mesma que a minha mãe tem, não é a mesma que Sueli tem. Mas, por isso que eu vou falar essa palavra e vou dar o conceito dela, o que eu entendo. Muitas pessoas que vivem ansiosas porque nunca resolveram os seus traumas. Aí você pergunta assim, pastor, o que o senhor entende por trauma? Vou dizer para você. Trauma é um tipo de dano emocional que ocorre como resultado de algum acontecimento. Pressupõe uma experiência de dor e de sofrimento emocional ou físico. Ou é tudo aquilo que você passou ou enfrentou e que não teve condições de superar interiormente. É isso que eu entendo de trauma. Então, em linhas gerais, para facilitar, é uma questão, uma vivência do passado que lhe trouxe grande dor e que interiormente você não conseguiu superar. E aí você vive preso ou presa ao passado. Não consegue se libertar do passado. E aí isso lhe gera grande ansiedade. Então, a ansiedade, não necessariamente, ela está apenas ligada à questão do futuro, que é o que eu vou falar agora. Mas ela pode estar ligada à questão do passado. Sabe por quê? Porque como você não conseguiu superar aquela questão, aquele trauma, você pode andar sempre com uma preocupação exagerada de vivenciar aquela situação do passado novamente. Olha aí. Aí você não consegue vivenciar o presente. Entenderam? Por isso que a questão da ansiedade pode estar ligada ou relacionada à questão mal resolvida no passado. Não é só futuro, mas também em relação ao futuro. Por quê? Há pessoas que abandonam o presente com medo do futuro. Elas estão tristes hoje porque estão com medo do amanhã. Só vive amanhã. Ah, mas amanhã, mas amanhã, mas amanhã. E já ficam preocupados. Ah, não, mas amanhã eu posso ser mandado embora. Ah, mas amanhã meu filho pode fazer isso. Mas amanhã, mas amanhã, mas amanhã. Mas não consegue viver o hoje. Não consegue desfrutar o hoje. É claro que eu estou falando isso numa escala bem, assim, bem tensa, né? Então, a ansiedade, ela pode estar ligada a questões do passado mal resolvidas, e aí você, por estar preso ao passado, não consegue vivenciar o presente, ou questões do futuro. Sempre pensando no futuro, o que vai acontecer no futuro, se é que vai acontecer, e geralmente são coisas ruins que você pensa que podem acontecer, e não consegue vivenciar o presente. Então, uma das características de uma pessoa que está trilhando pelo caminho
desse adoecimento que a ansiedade provoca é que ela não consegue viver o presente. Ela não consegue desfrutar do momento. Não consegue. Porque ou está presa ao passado, ou está sempre pensando no futuro. E aí, queridos, isso vai roubar a sua energia. A ansiedade rouba a nossa energia. E quando o problema chega, se chegar, a pessoa já está fragilizada. Então, são esses aspectos da ansiedade, que ela pode ser de ordem saudável, mas também ela pode, dependendo da sua intensidade, pode ser o principal sintoma de um transtorno de ansiedade generalizado. Pode trazer um adoecimento de ordem mental ou psíquico. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Fale, irmão Dalmir. Sim. Aham. Aham. Não, para quem está conosco online, o irmão Dalmi está contribuindo aqui, que ele vem falando que a questão da ansiedade já vem sendo sinalizada nas escrituras há tempos antigos, e até mesmo a falta de conhecimento da palavra e até da observância pode justamente contribuir para esse adoecimento. E eu acredito que quando a gente observa, a gente, de alguma forma, a palavra serve como um antídoto para que a gente não trilhe por esse caminho, né? Por isso, irmão Dalmi, que na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós vamos justamente falar sobre como lidar com a ansiedade, não apenas usando o texto de Filipenses, mas Jesus também falou lá no Evangelho de Mateus, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. E talvez a palavra melhor seria não andeis inquietos por coisa alguma, né? É claro que talvez o que a gente precise fazer, e aí eu já deixo isso para reflexão, é que quando lá nas escrituras fala sobre ansiedade, e é por isso que a gente precise talvez trazer esse conceito, quando Jesus fala de ansiedade, talvez naquela época não era classificada, não se tinha a dimensão do que se tem hoje como um transtorno, né? Mas a ideia dessa preocupação exagerada está presente tanto lá quanto está hoje, né? Por que eu digo isso? Porque eu faço essa observação, porque às vezes a gente, quando fala sobre ansiedade e apresenta à luz das escrituras um caminho possível para lidar, isso, irmãos, não é falta de fé, mas é entendendo que Deus disponibiliza vários recursos, e dentre eles profissionais, que talvez os queridos que aqui estão, aqueles que estão cultuando conosco, talvez estejam vivenciando um transtorno de ansiedade generalizada e não apenas vão recorrer às escrituras sagradas, mas vão recorrer aos recursos médicos disponíveis para buscar esse tratamento também. Então, acho que isso é importante a gente sinalizar. Mas semana que vem é justamente isso que a gente vai... Como lidar, um caminho possível para lidar com a ansiedade. E a gente vai usar o texto que Jesus falou, né? Para que a gente não pudesse... para que a gente não andasse ansioso por coisa alguma, né? E aí com relação às necessidades primárias, ao comer, ao beber, ao vestir, né? E o apóstolo Paulo também, foi o texto que nós lemos, né? De Filipenses capítulo 4. E aí buscando essa paz de Deus, que aí talvez isso vai ser um outro estudo também,
Então, esse assunto, a gente vai trabalhar ele aí e vai ter vários desdobramentos, mas a sua participação foi muito pontual, muito pertinente, me antecipou o ponto. Isso significa que estamos no mesmo espírito. Tá bom? Dúvidas, perguntas, acréscimos? Então, queridos, olha, nós finalizamos aqui e principalmente a você que está cultuando conosco online e porventura esteja vivenciando esse momento de adoecimento, né? De transtorno, de ansiedade generalizada. Então, busque ajuda nas escrituras sagradas e entenda que Deus também capacitou homens e mulheres para terem condições de lhe ajudar na área da medicina, na área da psicologia, para que você possa ter uma saúde em todos os aspectos, uma saúde não apenas de ordem física, mas de ordem mental e de ordem espiritual também. Eu convido os queridos a se colocar de pé. E semana que vem, um dos textos base que a gente vai estar falando é Filipenses capítulo 4. Então, nós veremos um caminho possível para lidar com a ansiedade. Vamos orar. Pai, graças te damos pela tua palavra que é sempre viva e eficaz. E mesmo não tendo uma exposição hoje das escrituras sagradas, mas aprendendo um pouquinho sobre o que o Senhor falou, para que pudéssemos descansar em Ti, não andando com uma preocupação exagerada quanto às necessidades primárias, para podermos apresentar, através da oração, da súplica, das ações de graça, tudo aquilo que talvez esteja trazendo inquietação ao nosso coração, que no exercício de fé possamos apresentar a Ti. E se porventura há alguém que está adoecido psiquicamente, porque está vivenciando uma questão ligada a adoecimento, ligada à ansiedade, que o Senhor, que é o médico dos médicos, possa estar agindo, intervindo e possa estar curando, porque nós cremos que o Senhor tem poder para curar, seja essa enfermidade de ordem física, de ordem mental e até mesmo de ordem espiritual. Graças te damos pelos dízimos e ofertas que foram depositados no teu altar, que o Senhor continue também suprindo todas as nossas necessidades. E nos dê um resto de semana na tua santa e gloriosa presença. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço por tudo. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Pode ser.